Então, dados os fundamentos aqui, né, de um algoritmo de aprendizado por reforço profundo baseado em valor, né, a ideia é calcular o valor para cada ação, apresenta a entrada, né, a rede neural executa lá, calcula o valor para cada ação, e a gente escolhe uma ação baseada nesse valor, por exemplo, aqui essa, a ação é a 2, executa aquela ação, né? Então a gente acha que vai ganhar isso aqui, calculado pela rede, e no final das contas, na realidade, ganha isso aqui, a recompensa, né? E o valor do estado atingido. E esse valor aqui a gente usa a rede de novo, né? A gente chegou no outro estado e vê o valor de todas as ações possíveis naquele estado para escolher o melhor. E aí a gente usa como alvo de predição, né? Então calcula o erro e é o erro que a gente que vai ser usado no backpropagation para corrigir. Esse é o fundamento, né, de algoritmos de aprendizado profundo, baseado em valor, aprendizado por reforço profundo, baseado em valor. Inclusive, o Deep Q Network, DQN, né, esse artigo aqui saiu na Nature em 2015, surpreendendo o mundo, atingindo, né, o desempenho humano e sobre-humano em jogos de Atari, né, através de aprendizado por reforço profundo. E aqui, inclusive, é o cara que ganhou o Prêmio Nobel em 2024. Não foi por causa de Atari, né? Foi por causa de um problema resolvido lá na química, biologia, enfim, coisa de proteínas lá. Mas é esse cara aí. Bom, o algoritmo, né, a rede neural em cima do DQN é uma rede convolucional, né? Então, recebe a imagem como entrada e, né, faz todas as convoluções lá. No final do pipeline das convoluções vai ter um vetor de características, né, e um MLP, o Multilayer Perceptron, faz os cálculos finais que aí vai dar o valor para todas as 18 ações possíveis do botão do controle do Atari, né? Então, não fazer nada, escolher uma das 8 direções, apertar o botãozinho e apertar o botão mais alguma direção. Então está enumerado aqui todas as 18 possíveis combinações, né, de coisas que dá para fazer com esse controle, e o algoritmo prediz o valor de todas elas, escolhe uma, né, para fazer, por exemplo, usando o Epsilon Grid, e coleta a experiência, né, obtém, né, o que que aconteceu e vai usar isso para atualizar. Só que não além de só coletar a experiência, ele não coleta e usa diretamente aquela experiência. Ele armazena aquilo no replay de experiências, né? Então ele armazena aquela experiência que fazer a ação que ele fez no estado que ele estava, ele armazena essas coisas, armazena a recompensa recebida e o estado que ele chegou. Armazena essas coisas, tá? E fica uma lista, né, um conjunto aqui dessas coisas, fica armazenado ali. E aí depois, na hora que ele vai atualizar, ele sorteia algumas dessas, né, e faz uma média, calcula uma média dos erros lá para fazer a atualização. É um dos truques aqui da DQN. Outro truque é ter duas redes neurais. Uma que vai ser atualizada, né, de acordo com essa ideia que eu acabei de falar, e outra que é usada para controlar o agente. Então, o agente usa uma rede neural para calcular, predizer os valores e dar, né, a gente usa eles para calcular a ação do agente. E aí, uma cópia dessa rede vai sendo atualizada. Depois de alguns passos, aí sim a gente, né, muda a rede que controla o agente passa a ser a rede atualizada para fins de estabilidade, tá? Porque se a cada atualização a gente mudasse o comportamento do agente, poderia ficar muito errático. Outro truque é empilhar, né, frames anteriores para dar uma ideia de trajetória, né? Se for um jogo que tem alguma coisa em movimento ali, uma bolotinha, se a gente entrega só a imagem atual, não dá para saber para onde que a bolotinha estava indo, né? Então, se a gente entregar uma sequência aqui de imagens, aí dá para, né, saber se a bola estava indo para um lado ou para o outro. Então, tem isso para como um truque aqui para ajudar a rede a entender a questão temporal ali. E ações que, entre aspas, que grudam, né? Quando o agente escolhe uma das ações lá do controle do Atari, por exemplo, apertar o botão, né, mais a ação de ir para a direita, essa ação é executada por 4 frames e não só por um, né? Também para não ficar muito errático ali, né? O agente ficar indo e voltando muito, tá? Então, com esses truques aqui em cima daquele fundamento, né, de redução de erros em redes neurais, né, leva o agente até um desempenho, né, bem interessante. Eu vou mostrar um exemplo aqui, né, depois vocês podem procurar o artigo para encontrar outros exemplos.
Então aqui no começo, né, 100 episódios, ou seja, 100 vezes 100 vidas aqui, né, do jogo, ele não está muito competente ainda e vai avançando. Eu vou dar um fast forward aqui, depois vocês podem abrir o vídeo. Então, eu vou passar para o 400 aqui já, né, 400 episódios. Então a gente já está bem competente, né? Não deixa a bolotinha aqui cair. Só que aí acontece uma coisa muito interessante com 600 episódios, que ele acha uma estratégia para acumular ponto rápido, né? Que a pontuação ali no Atari é dada a recompensa é dada pela pontuação. Então, quanto mais rápido ele acumula pontos, melhor. E ele descobre um jeito de acumular pontos muito rápido, né? Que é mandar a bolinha lá por cima, né? No túnelzinho aqui que ele fez. Então, ele cava um buraquinho e manda a bolotinha no buraquinho. E aí consegue acumular pontos muito rápido. Né? É o melhor jeito de jogar esse jogo aqui. Ok? Né? Então, isso, né, é aprendizado por reforço profundo em ação. Ok? Então, e aqui a gente encerra nessa série de vídeos para como nessa visão geral. E existem, tá, muitos outros algoritmos, né, depois desse do DQN ali, vieram muitas outras coisas para isso aqui. Muitas outros algoritmos, né, e o queridinho atualmente, né, em termos de aprendizado por reforço, é chamado de PPO. Policy Pref, Proximal Policy Optimization, tá? Ele não usa a ideia de calcular o valor para cada ação para depois escolher ela, é outro fundamento que está fora do nosso escopo aqui, e tem várias vantagens em termos de poder distribuir, treinar em paralelo, etc. Né? Então fica aqui só digamos, o indicativo aqui, né, do nome desse algoritmo, quem tiver interesse, né, em descobrir mais coisas sobre este universo, ok? Então a gente encerra por aqui.